Senhoras, vamos dar início à nossa sessão técnica número 9, testes e avaliações de sistemas. Eu sou o Tenente Coronel Erigon, sou vice-diretor do IAOP, estou aqui como membro para fazer a introdução aos artigos que serão aqui apresentados. Essa sessão tem duração máxima de 1 hora e cada autor terá 15 minutos para debate, né? E a gente tem que seguir esse tempo rigorosamente. Outra regra a ser seguida aqui é que nós não faremos alteração dos artigos a serem apresentados. Tá ok? Os certificados das apresentações, da participação do simpósio, serão enviados por e-mail a posteriori. Tá ok? Eu queria convidar, então, o autor do artigo Análise Estatística das Missões de Busca por Aeronaves Desaparecidas, a construção de áreas de probabilidade, o Tenente Fabian, para fazer uso da palavra, tem 15 minutos a partir de agora. O Tenente Fabian não se encontra presente. O senhor Felipe Rodrigues, também não. Thales Vilas Boas, também não. Por questão de organização do evento, nós aguardaremos até o término do horário da apresentação desta sessão, que se encerrará às 11h40, para dar continuidade no segundo artigo, que será o Helicopter Firing Rocket Performance and Pilot's Workload Evaluation from the Flight Data, que o autor é o Major Cortes, o Tenente Coronel Dami e a professora Emília Villani. Até lá nós aguardamos. Nós estamos na sessão técnica 9, que fala sobre testes e avaliações de sistemas. Passamos agora à apresentação do artigo, as considerações do autor do artigo Helicopter Firing Rocket Performance and Pilot's Workload Evaluation from Flight Data. Major Cortes, seja bem-vindo. Eu peço que, para a abertura da sua apresentação, o senhor fale um pouquinho sobre o seu background, para a gente daí começar a falar realmente do artigo propriamente dito. Obrigado. Alô, ok. Bom dia a todos, né? Eu sou o Major Cortes, sou engenheiro eletrônico e tenho especialização em ensaios em voos de asa rotativa. Então, o artigo que foi escrito, né, ele tem o contexto dele. Nós estamos, a ideia principal é avaliar a carga de trabalho do piloto, né? A nossa ideia é pegar uma manobra de voo real e comparar com uma manobra de simulador que a gente pode utilizar para validação de um simulador de voo. Então, nesse contexto, a gente escolheu essa manobra de disparo de helicóptero, de foguete, desculpa, e procuramos como é que a gente pode, né, relacionar, que nós instrumentamos o piloto nesse estudo, colocamos o sensor, um dos sensores que foi relatado no artigo é o eye tracker. E, ok, a gente mediu a parte do piloto, mas a gente precisava relacionar com alguma coisa da performance em si da missão. Então, daí nós utilizamos... Alô? Nós utilizamos os dados de voo para buscar avaliar a performance do piloto do que a aeronave fez. Então, daí que surgiu essa ideia de aplicar os dados de voo para a gente avaliar a performance. E daí a gente viu que também era possível uma parte de avaliação do disparo, né? Então a gente trabalhou os dados de voo para determinar o ponto de impacto do foguete e também a avaliação da performance dele. A parte do impacto de voo a gente precisou desde utilizar, a partir dos dados que estavam disponíveis na aeronave, então a gente calculou o vento, precisamos calcular, utilizar um modelo de foguete, né? Então, com isso a gente conseguiu ali um erro de 6 metros dentro das fórmulas. A gente utilizou formulações simples, né? Utilizamos um modelo de Wash bem simples, existem modelos com CFD que são bem mais complicados, até mesmo as formulações de cálculo de latitude e longitude a gente utilizou para determinar a velocidade. Existem formulações que são mais complexas, mas a gente preferiu utilizar formulações simples e teve um resultado
desse erro de 6 metros. Então, uma parte do trabalho foi essa, que a gente viu que a nossa metodologia é proposta. A gente obteve um erro de 6 metros comparado com o ponto de impacto real observado. Então, a partir de um dado real de voo, a gente conseguiu observar isso. Isso teria aplicação tanto para avaliação uma condição noturna, né? Essa extração de dados de voo para avaliação do ponto de impacto teria essa aplicação. No voo noturno, provavelmente vai ser mais difícil de observar o ponto de impacto, então, tendo um modelo que seja capaz de prever, pode ser avaliada a performance numa manobra que é a mais operacional, que é o disparo noturno. E outro ponto que a gente observou que poderia ser usado, que nem sempre esses treinamentos são feitos num stand padrão, né, que é o stand completamente plano, com alvo plano, com torre de observação. Então, o que foi observado que a partir exclusivamente dos dados de voo é possível, sem nenhuma infraestrutura de solo, fazer essa estimativa do treinamento, né? E que possivelmente, né, com as análises estatísticas que são feitas no decorrer disso. E outra coisa, a outra parte, que era a carga de trabalho, a gente, a partir de uma similaridade com o tiro de pistola, né, que a gente observa na literatura, que se mede ali o quanto você consegue manter a sua mira no alvo segundos antes do disparo. A gente aplicou isso para o helicóptero e foi observado realmente que os disparos que têm uma carga de trabalho maior, quer dizer que o piloto ele tem mais intervenções no comando da aeronave ali. Então, foi esse o parâmetro de extração da carga de trabalho do piloto a partir do dado de voo. E outro foi quanto o piloto consegue enquadrar os parâmetros prévios da manobra, né? Então, se o piloto conseguiu enquadrar bem os parâmetros previstos, isso indicava que ele tinha uma baixa carga de trabalho, e na manobra que era mais difícil, ele acaba que não enquadra perfeitamente, né, os parâmetros, mas o piloto no final ele consegue compensar na atitude ali apontando realmente a mira ali, apesar de alguns desvios dos parâmetros da manobra, ele consegue ajustar o disparo mirando no alvo. Então, foi esse o contexto. E então o que está em andamento agora é a parte de pegar essa carga de trabalho, né, medida real, comparar com o que é medido fisiologicamente no piloto. Essa que é o contexto geral desse artigo. Perfeito. No momento você está cursando aqui a pós-graduação também? Sim, senhor. Pós-graduação, mestrado, nível mestrado. Mestrado aqui pelo PPGAL? Sim, senhor. Tá, ok. Eu achei bem interessante o artigo, né? E realmente, pelo que você está comentando, a aplicação é imediata. E eu pergunto assim, você tem algum outro estudo, ou tem alguém já delineando para fazer a integração disso aqui, por exemplo, num sistema de pontaria que estimaria a posição do foguete, dados a entrada de comandos e os dados de voo, tipo como se fosse um auxílio para o piloto no momento do lançamento, ter uma ideia do ponto de impacto que será ponto de impacto futuro? Não tenho conhecimento de alguém que esteja fazendo isso. Existem os sistemas, né, nas aeronaves de caça já tem aquela estimativa do ponto de que ela fica calculando sem parar, a partir dos dados de voo também, o ponto de impacto futuro, né? Se o piloto atirar naquela condição, onde que é o estimado que seria. Nessa aeronave, por exemplo, não tem esse sistema, então foi mais nesse sentido de tentar ajudar também o esquadrão com um sistema similar a esse que tem nas aeronaves mais modernas, né? Esse modelo que você construiu, então, ele é adaptável ao simulador, e a partir daí a gente consegue fazer o rejogo, seria isso? Fazer uma análise do que foi feito em voo e o ponto de impacto? Esse foi do real, né? Foi do disparo real, do que foi avaliado. Foi numa campanha real da aviação do Exército, né, que eu extraí os dados de voo reais dos disparos e teve um resultado satisfatório ali, né? Mas aí eu utilizei o modelo de voo de um foguete com dados de arrasto ali, de foguetes similares. Para o simulador eu tenho também alguns dados, mas eu não apliquei porque eu não conheço qual que é a aerodinâmica que o simulador usa, mas eu posso, sabendo, né, posso ajustar ali e pode ser aplicado também no simulador também.
Eu pergunto se alguém da audiência tem alguma pergunta a fazer ao autor, direcionar ao autor. Tem alguma pergunta na internet? Tá bom. Algum dos senhores da mesa deseja fazer algum questionamento? Não. Bom. Nós ainda temos 7 minutos para a próxima apresentação de artigo. Agradeço a explicação, parabéns mais uma vez aos autores pelo artigo, né, muito contribuíram. Agradeço pela publicação no CIG. Espero que continuem enviando seus artigos para cá, para que a gente possa continuar engrandecendo esse evento de ciência e tecnologia em aplicações de defesa, que já está na sua 24ª edição, no ano de 2022. Né? Da minha parte seria isso aí. Alguns senhores mais? Não? Então, agora aguardaremos até às 11h55, que é o início do próximo artigo, que vai ser a apresentação das avaliações técnicas de lançamento de cargas baseadas em simulação e regressão logística, pelo Major Mauro, que se encontra aqui presente. Aguardaremos em função do horário combinado pela transmissão e para o simpósio, que obedecendo às regras do simpósio. Estamos no 24º Simpósio de Aplicações Operacionais em Áreas de Defesa, combinado com a primeira semana de aplicações operacionais ao preparo e ao emprego. Em 2022, o CIG, consagrado o simpósio que envolve os setores acadêmico, governamental e industrial em áreas de defesa, uniu-se a outros 4 importantes eventos: o Encontro de Guerra Eletrônica em Defesa, o EGED, o terceiro Workshop de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento, o IVR, o 11º Simpósio de Sensoriamento Remoto em Aplicações em Defesa, o CERFA, e a primeira Semana Espacial ITA. Tudo isso para a realização da primeira semana de aplicações operacionais ao preparo e emprego. Esta é a sessão técnica número 9, que trata de testes e avaliações de sistemas. Em mais um minuto, iniciaremos a apresentação das considerações do Major Mauro, autor do artigo, juntamente com a professora doutora Denise, avaliação de técnicas de lançamento de cargas baseada em simulação e regressão logística. No site do evento, nós temos a área para comentários e perguntas, as perguntas feitas ao vivo ou depositadas no momento lá da apresentação dos artigos que foram feitos e já foram disponibilizados desde o dia 20 de setembro, podem ser direcionadas e vão ser respondidas aqui ao vivo. À medida que elas forem chegando, ou as perguntas antigas já vão sendo reposicionadas. Então, para falar sobre o seu artigo, eu peço ao Major Mauro que faça uma breve introdução e apresentação do seu background, para a seguir a gente começar a discutir realmente com mais profundidade o artigo propriamente dito. Muito boa tarde a todos. Eu sou Major Mauro, aluno de mestrado do PPGAL, do ITA. Fiz o artigo com a orientação da professora doutora Denise. Basicamente, a motivação do artigo foi de que maneira poderíamos tornar mais eficiente e mais segura, né, a destinação de suporte logístico, né, a destinação de cargas, medicamentos, material bélico, enfim, para possíveis tropas deslocadas no teatro amazônico, né, forças especiais que necessitam estar, de certa forma, camufladas naquele cenário de operação, e de que maneira poderíamos levar esse suprimento, né, proporcionar esse suporte logístico da maneira mais eficiente possível. Pois bem, além dessa questão da eficiência, pensamos também na segurança. Vou explicar mais à frente por quê. Os lançamentos de carga em ambientes turnos prevêem uma altura de navegação da aeronave em torno de 500 pés. Então, como poderíamos melhorar a técnica de lançamento ou melhorar os parâmetros de voo de modo a poder
elevar essa altura de navegação, em torno de 1.000 pés, enfim, e mesmo assim atingir uma determinada área desejada no solo. Então, essa também foi uma motivação do estudo. Pois bem, antes de começar a executar as simulações para a aplicação do método de regressão logística, propriamente dito para a análise desses parâmetros, fez-se necessário, então, conceber os modelos balísticos matemáticos que representassem essas duas técnicas. São modelos físicos que representam os lançamentos de carga de maneira geral e são já amplamente explorados na literatura. Porém, um modelo físico simplesmente não conseguiria representar como acontece na prática um lançamento real, né? Foi aí, então, que nós incorporamos a esses modelos variáveis aleatórias. Então, por exemplo, o vento foi incorporado ao modelo como uma variável aleatória representada por uma função densidade e probabilidade. Coeficiente de arrasto do paraquedas, mesma coisa. Temos as oscilações estocásticas nesse componente e ele é incorporado ao modelo como uma variável aleatória, sendo modelado por uma função densidade e probabilidade. E para trazer mais realidade às simulações, o vento, por ser o fator não controlado mais influente no lançamento de carga, nós utilizamos dados históricos deste componente de 4 anos consecutivos da região de Campo Grande para a modelagem deste fator. E aí sim, incorporamos essa função densidade e probabilidade nos lançamentos para poder termos uma noção de como a carga se comporta com dados reais, né, com dados assim históricos ao longo de 4 anos. Tá? Então, executamos as simulações para as duas técnicas, né, com parâmetros de pesos diferenciados de carga. Inclusive, nós temos um paralelo de comparação com experimentos reais que foram executados pelo IAOP no ano de 2020, para efeito de verificar se a nossa simulação condiz com o que realmente foi executado lá ou não. E após essas simulações, os dados foram computados, né, foram tabelados e, baseado nesses, a regressão logística foi implementada. O modelo de regressão logística, basicamente, ele mensura a probabilidade da carga cair em determinado local. Nós utilizamos como hipótese uma clareira na mata de 150 metros de raio, simulando que uma tropa deslocada na Amazônia poderia estar, enfim, infiltrada nessa região, escondida, né, e acessar a carga numa clareira pequena, 150 metros de raio, né. Após a concepção do modelo, nós concebemos gráficos, então, probabilísticos, gráficos de probabilidade, para comparar uma técnica a outra. A técnica 1 é a técnica 2. A técnica 2. Quais parâmetros a gente pode variar em ambas as técnicas, de modo a obter uma melhor chance de acerto daquela área desejada. Por exemplo, a técnica 2, ela sobressai em relação à técnica 1, praticamente em quase todas as comparações. Por quê? Na 2, a gente basicamente elimina o fator variabilidade direcional do vento. A gente assume o vento como constante em termos de direção, isso faz parte do planejamento de voo do piloto, né? E, além do mais, a gente também elimina um componente de erro de cálculo do piloto no sentido da distância do alvo, né? A gente amarra esses dois parâmetros e, obviamente não, mas os resultados apontam uma melhora substancial da técnica 2 em relação à técnica 1, né, em termos de taxa de acerto. E, ademais, a própria vulnerabilidade da técnica em relação ao vento, que é o componente que mais influencia um lançamento, na técnica 2 ela é substancialmente mais robusta. Ou seja, prefere-se a técnica 2 à técnica 1, por conta dessa robustez em relação ao vento. E também nós conseguimos atingir taxas de aproximadamente 90% de acerto na técnica 2, com lançamentos próximos de 900 pés. Ou seja, isso proporciona uma navegação
da aeronave de maneira mais segura, considerando que a hipótese do estudo seria um lançamento noturno, né? Uma navegação noturna a 500 pés é um tanto quanto arriscada por conta das colisões que, né, o CFIT, né, o voo controlado contra o terreno, enfim, esse tipo de incidente aeronáutico que costuma ocorrer. Então, um lançamento mais alto, né, a elevadas altitudes, com a técnica 2 vai trazer mais segurança à tripulação de maneira geral e o lançamento mantém-se eficiente. Bom, de maneira geral, o trabalho foi esse. Obrigado, Mauro. Assim, teu artigo também é bem atual e bem aplicável, né? Eu vejo que você usou aqui os estudos, a avaliação operacional realizada em 2020 lá em Campo Grande, né? Os dados deles lá para poder confrontar com o teu modelo matemático, isso dá robustez ao teu trabalho. Eu não vi, ou se você pretendeu fazer, algum tipo de comparação dessa validação, tipo uma análise de sensibilidade, vendo o quão distante ficou o seu modelo dos dados que foram verificados estatisticamente em loco, né? Ou da avaliação operacional. Você tem isso em mente, ou já fez, ou vai publicar o teu artigo em relação a isso aí? Pois bem, como comentei inicialmente, os dados do vento foram dados históricos de 4 anos, de 2016 a 2019. Eu fiz um artigo do CIS de 2021 que estudou especificamente o vento. Então, usei esse artigo prévio para alimentar esse trabalho. Para a gente fazer essa comparação do dia dos lançamentos lá em Campo Grande, eu vou publicar um outro artigo no Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, que daí sim eu estou fazendo essa comparação. Por quê? Eu não estou usando dados históricos para fazer os lançamentos, para fazer simulações. Eu peguei os dados do dia do lançamento, os dados de vento do dia, né? E em cima disso eu fiz a modelagem do vento, em cima desses dados do dia, e obviamente não, mas a função densidade e probabilidade do dia não coincide com a histórica. Ela se aproxima, mas não, né? Você tem dia que o vento está mais forte, né? Então não coincide. Quando a gente faz os lançamentos com a distribuição do vento do dia, aplicando o teste T, de comparação de médias, né, o simulador ele se aproxima, dá para dizer que estatisticamente ele se aproxima da realidade, mas isso vai ser alvo de um outro artigo, inclusive da minha dissertação final, né? Muito excelente. Muito bom. Uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, é só um detalhe, se você não lembrar não tem problema, no seu modelo de extração do paraquedas, você fala que o exit time é de 0,2 segundos, considerando a reação do tripulante ao acionar o mecanismo. Esse número é um número baixo, né? Você lembra de onde veio esse número de 0,2? Né? Porque eu estou lhe perguntando isso, porque os experimentos nossos lá do IAOP, em relação ao strike time, são os que mais comprometem na precisão do ponto de lançamento. Então, esse exit time ele é muito importante, não que ele seja grande ou seja pequeno, que ele seja padronizado, para que a gente possa, através do computador de cálculo automático, do CARP, chegar numa precisão boa. E aí você veio aqui com o número 02, queria que você comentasse um pouquinho sobre ele, por favor. Sim. Bom, nós temos vários métodos de lançamento, né? Temos o CDS, em que a carga ela desliza sobre trilhos até sair da aeronave. Aí, obviamente, um exit time seria maior, entre outras técnicas. Essa que eu apliquei é do fardo de porta. O fardo já fica acondicionado na porta traseira da aeronave e esse 0,2 segundo é oriundo de alguns artigos que eu andei pesquisando, né, alguns experimentos reais que fizeram, que na média, né, o operador levaria 0,2 segundos para reagir ao acendimento da luz verde até empurrar a carga. Seria basicamente isso. Baseado em artigos. Aí tem o referencial dele. Esse seria um método mais simples de extração de carga atualmente em uso, né, para fardos leves, até 226 quilos.
se nós formos aplicar o modelo a um lançamento mais complexo, como esse, por exemplo, com pallets, né, deslizamento por trilhos, obviamente nós teremos alguns fatores mais a serem modelados, inclusive a questão do exit time, que não vai ser 0,2. Aí vamos ter que analisar como se dá esse processo dentro da aeronave para poder chegar num valor mais adequado. Mas no meu caso específico, como foi o lançamento, entre aspas, o mais simples, né, o 0,2, alguns artigos apontaram esse número. Entendeu? Perfeito. E por simplificação, foi adotado como uma constante. Porque a variação de 0,2 para 1, ou menos que isso, é muito pequena, tem um impacto relativamente desprezível na precisão do lançamento. Ok. Eu abro para a plateia, se tivermos alguma pergunta para fazer. Pois não. Primeiramente, boa tarde. Parabéns pelo trabalho, Major. Sou Obrigado. o Capitão Ávila, do GTT. É um artigo bastante importante para a gente na aviação de transporte, porque o lançamento de carga está ganhando um vulto muito grande, né? Principalmente agora com o KC-390 lançando na Antártica. A gente tem uma influência do vento lá que praticamente é o vento que vai determinar o sucesso da nossa missão. E lendo o trabalho do senhor, né, dentro daquilo que a gente já fez, né, tanto no Amazonas, estamos fazendo no KC, me surgiu uma dúvida quanto às técnicas 1 e 2. Né? A técnica 1 é basicamente o que a gente faz hoje. Né? O CARP do Amazonas, né? Eu vou ao Amazonas há bastante tempo, não sei se no SC-105 é assim, e no próprio KC ele também te dá um ponto que ele é calculado e ele sempre leva em consideração a predição do vento. E a minha dúvida é, por que na técnica 1 foi desconsiderado essa predição do vento e na 2 o senhor considerou, né, lançando em cima do ponto, né, considerou a direção do vento? Por que o senhor tomou essa decisão no trabalho? Bom, a técnica 2, a gente, como falei, a gente fixa, né, o ponto sobre o alvo desejado, né, e, vamos dizer assim, como a maior parte dos lançamentos, nós temos a incidência do vento de 10 nós para cima, né, conforme você vai elevando a altitude, a altura, você tem ventos mais fortes, a gente meio que, de certa forma, conta com a ajuda do vento para ele trazer a carga para frente para próximo do alvo. Né? E já a técnica 2, simplesmente você faz o cômputo ali da FTD, né? E faz o lançamento, e a partir do momento que a carga estabiliza, nós passa a ser influenciado então pelo vento e tem o desvio. Então, a técnica 1 ela é mais vulnerável ao vento em relação à técnica 2. Não que necessariamente está sendo desprezado uma correção para a técnica 1, mas é que a técnica 2, como ela amarra mais o parâmetro de lançamento, você fica menos vulnerável a erros de cálculos, entendeu? Você fixa e exclui parâmetros de pouco controle da parte do operador. Então, por isso que ela é um pouco mais robusta. Só complementando, mais um minuto, coronel. Só complementando, minha sugestão, né, seria fazer essa modelagem do vento para a técnica 1, uma vez que hoje a nossa doutrina e a nossa aplicação nas aeronaves ele é considerando a técnica 1. Então, o vento, a gente planeja o voo, né, planeja a nossa NBA para chegar em uma determinada rota, né, no lançamento final ali, e ali a gente corrige o vento, o avião, né, vai calcular um ponto corrigindo o vento, e a minha sugestão seria o senhor tentar implementar no trabalho, na técnica 1, a possibilidade da descrição do vento que o senhor fez, para que a gente possa planejar um ponto antes para otimizar o lançamento. Não, perfeitamente, agradeço a sugestão. Obrigado.
Mauro, pela apresentação. Parabéns mais uma vez pelo artigo. Em função do nosso horário, partimos imediatamente para a apresentação do artigo de simulação computacional da queima de um grão de base bleed, PBLH, e perclorato de amônio, empregado como munição de artilharia moderna. O capitão Conrado, eu solicito que o senhor faça a apresentação inicial e a gente passa na sequência para comentar especificamente do artigo, tá ok? Pronto. Bom dia a todos. Eu sou o capitão Conrado, sou engenheiro mecânico e de armamento, formado pelo IME. Sou aluno de mestrado do PPGAU na área de Ciências e Tecnologias Espaciais. Esse trabalho, esse artigo que foi publicado, ele tem o objetivo de trazer algum conhecimento inicial a respeito da queima do grão propelente base bleed. Ele faz parte do meu tema de pesquisa, do mestrado, da dissertação, e esse tema ele é demandado pelo Exército por uma necessidade atual do Exército, que é aumentar o alcance das suas munições de artilharia, né? Hoje o Exército ele tem adquirido novos equipamentos, entre eles a viatura blindada obuseira de combate autopropulsado M109A5, que tem a possibilidade de realizar disparos de artilharia a um alcance bem maior do que hoje as munições nacionais, fabricadas nacionalmente, têm capacidade. Então, a gente está tentando preencher essa lacuna com esse tema de pesquisa, inserindo técnicas, ou melhor, sugerindo técnicas de aumento de alcance de munições convencionais de artilharia, para que hoje a gente consiga utilizar a plena capacidade que os novos sistemas de armas que o Exército adquiriu nos possibilitam. Só para citar como exemplo, hoje nacionalmente, a gente tem uma munição de artilharia de 155 milímetros que tem um alcance máximo de em torno de 14 quilômetros, por aí. Só que esse novo sistema de armas ele tem uma capacidade de atirar munições com alcances de 30 até 40 quilômetros, dependendo do tipo de tecnologia. Uma das tecnologias empregadas é justamente essa tecnologia base bleed, que a gente está começando a estudar nacionalmente, né? Eu digo nacionalmente porque é uma tecnologia que já está implementada mundialmente, internacionalmente, desde a década de 80, mais ou menos. Então, a gente coloca aí mais ou menos uns 40 anos de atraso da indústria de defesa nacional em relação às indústrias internacionais. A gente está tentando, com esse trabalho de pesquisa, diminuir esse gap. Poderia-se, por exemplo, né, tentar buscar essa tecnologia, a importação desse know-how de fora, mas, por ser um produto de defesa, que tem tecnologias de caráter dissuasório incorporadas, é muito difícil da gente conseguir essa transferência de tecnologia. Então, a gente está tentando pesquisar isso para sugerir ao Exército, no final do trabalho, algumas possibilidades para se resolver essa questão do pouco alcance da munição de artilharia atual. O artigo, especificamente, ele é só um pedacinho desse trabalho, né? É o estudo inicial que tenta familiarizar o pesquisador, né? No caso eu, o professor Fritz, que é o meu orientador e o coautor do artigo, sobre a dinâmica de gases, a termodinâmica que acontece com a queima de um grão propelente do tipo base bleed, né? Esse grão propelente já é consolidado mundialmente, né, numa mistura de um propelente sólido compósito, de uma mistura de perclorato de amônio e PBLH, polibutadieno líquido hidroxilado. A gente fez simulações no trabalho, né, utilizando o software Kenkin, que é um software de cinética química, como primeiro passo para se entender quais são os produtos da combustão desse propelente sólido. Por que isso é importante nesse primeiro momento? Porque um dos parâmetros que influencia a eficiência de uma unidade base bleed, que vai dizer o quanto ela é eficiente ou o quanto ela pode aumentar o alcance de uma munição convencional, é justamente os produtos da combustão desse grão, que foi estudado no trabalho,
bem como a sua temperatura, dentre outros, né? Tem alguns outros, que é a velocidade de ejeção desses gases de combustão, alguns outros parâmetros, inclusive adimensionais, que são importantes na eficiência da unidade. O trabalho mostrou que a gente tem alguns produtos químicos importantes em altas concentrações, que têm que ser levados em consideração, e principalmente o perfil de temperatura da queima do grão, que apontou em torno de 2.600 Kelvin para a temperatura de exaustão dos gases. Essa temperatura é importante, esses valores de temperatura são importantes, porque, como eu falei anteriormente, eles vão impactar diretamente na eficiência da unidade base bleed. Só para esclarecer, talvez nem todos tenham conhecimento, mas a unidade base bleed, ela se assemelha a uma unidade de motor foguete, por exemplo, né? Então, é importante saber, ter conhecimento sobre quais tipos de gases estão sendo produtos de combustão do grão propelente e saber a temperatura deles, a quantidade de energia que eles têm térmica, bem como a energia cinética. Mas, diferente de uma unidade de motor foguete, por exemplo, que gera um impulso específico, a unidade base bleed não tem a função de gerar um impulso específico, né? Ela aumenta o alcance da munição através da diminuição do arrasto de base. Né? O arrasto de base é uma das componentes do arrasto aerodinâmico total, que atua sobre qualquer corpo em voo, e a unidade base bleed, ela tem a função de atuar diretamente na componente arrasto de base, ao diminuir a turbulência, a zona de subpressão que acontece na base do projetil, né? Então, ela não aumenta a energia cinética do projetil, diferente de uma unidade de motor foguete, como ela faz nos foguetes, mísseis, etc., criando um empuxo específico, um empuxo adicional, mas ela aumenta o alcance ao diminuir a perda energética que acontece, devido ao arrasto na atmosfera, né? E o trabalho tem esse objetivo inicial, esse trabalho publicado inicialmente, né, que foram os primeiros resultados, tem esse objetivo, né? Como eu falei, tem outros parâmetros que são importantes, além dos que foram levantados, como temperatura e os produtos, as espécies químicas componentes dos gases de combustão. Existem outros parâmetros, como, por exemplo, a velocidade de exaustão. Mas, para a gente incorporar esses outros parâmetros, como a velocidade de exaustão, por exemplo, dos gases, é necessário a gente fazer um acoplamento do tipo CFD nesses resultados, né? É algo que a gente já está fazendo no trabalho de pesquisa. A gente tem visto em outros trabalhos também que os outros pesquisadores seguem essa mesma linha. A gente está usando um outro software também do mesmo pacote da empresa que a gente utilizou o Kenkin, né, que é a ANSYS. A gente está usando o Fluent, só que o Fluent ele tem uma determinada limitação para introduzir dentro do problema de CFD, de fluidodinâmica, para se introduzir a questão reacional, a questão química. O processamento ele fica muito lento, fica muito demorado, a malha tem que ser muito refinada, a gente precisa de uma capacidade de processamento muito grande que atualmente a gente não tem disponível para essa pesquisa. Então, a gente está utilizando uma técnica que a gente viu que foram utilizadas em outros artigos, né? Então, se simula separadamente qual é os produtos de combustão, as espécies químicas e etc., porque é importante que isso vai influenciar na densidade do fluido, por exemplo, né, do fluido de exaustão, e aí pega esse resultado pronto e insere-se no software CFD. Bom, o trabalho é esse, e eu acho que essa é o resumo dele, né, a apresentação daquilo que foi feito. Obrigado, Conrado. Os três trabalhos aqui hoje apresentados são de extrema relevância para a defesa, como os senhores todos podem comprovar, né? E eu confesso que da parte aqui da queima e da parte de química que o Conrado apresentou, eu tenho pouco ou quase nenhum domínio em relação a isso. Mas eu pergunto para o Conrado, pensando em teste e geração de técnicas, né? Você falou que nós temos hoje as peças de artilharia adquiridas, que têm uma capacidade de projeção muito maior do que o que a gente já consegue hoje. Qual que seria, você tem condições de estimar para a gente, qual que seria a diferença de custo, né, ou um panorama sobre o custo
com a redução de custos que nós teríamos com a implementação desse tipo de queima que você está desenvolvendo aqui, em relação à munição já comprada off the shelf? Em termos de valores financeiros, assim, eu não tenho acesso a esse tipo de informação, né? Porque o Exército adquiriu essas novas viaturas há pouco tempo, há alguns anos, e veio no pacote as munições já de alcance estendidas entregues pelos norte-americanos. Então, a gente, pelo menos eu estava na Embel antes de vir para cá, né, na Embel que fabrica esse tipo de munição de artilharia, e até eu vir para cá, que eu saiba, o Exército não tinha feito ainda nenhuma nova aquisição desse tipo de munição no exterior. Então, eu não tenho os valores de aquisição. Mas os custos de fabricação, com certeza, serão, depois de implementada a tecnologia, etc., serão muito menores do que custos de importação. Sem falar que é algo que, como eu falei, né, a gente já está há 40 anos defasado. Então, e é uma tecnologia de caráter dissuasório, né? Para os artilheiros, né, é muito importante você conseguir aumentar o seu alcance, porque você consegue atingir com maior profundidade os alvos inimigos e, além disso, você consegue evita muitas mudanças de posição para evitar os fogos de contrabateria, né? Então, é extremamente importante esse aumento de alcance. Em termos de valores financeiros, realmente eu não tenho informação, mas acredito que isso vai ficar muitíssimo mais barato, até pela pouca experiência que eu tive, né, de 5 anos lá na Embel, fabricando algumas munições nacionais que hoje são vendidas para o Exército, que já são vendidas num preço muito abaixo daqueles de munições similares internacionais. Eu coloco a abertura para a palestra, se quiser fazer algum questionamento, ao autor. Uma pergunta? Bom, senhores, não havendo mais perguntas e dado o nosso andar da hora, temos ainda mais 3 minutos, 2 minutos para encerrar. Agradeço a participação de todos, concluamos todos a prosseguir na nossa parte da tarde, faremos pausa para o almoço agora, certo? E na parte tem mais uma. Vamos seguir para a sessão técnica 10, é isso? Seguimos então na sessão técnica 10. Agradeço o comparecimento de todos, agradeço aos autores, parabenizo-os pelos artigos apresentados e declaro encerrada aqui a sessão. Muito obrigado, boa tarde a todos.